Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira nós vamos falar sobre Paulo Autuori. Será que um possível retorno do ex-diretor técnico ao Atlético Paranaense seria uma boa para o Furacão? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, um vídeo que tende a ser mais rapidinho, porque nesta quarta-feira o rival Curitiba anunciou oficialmente o desligamento, a saída de Paulo Autuori do clube lá do lado verde da cidade. E desde então nenhum assunto foi mais recorrente ou debatido entre os torcedores do Atlético Paranaense nas redes sociais do que um possível retorno do ex-diretor técnico do Furacão ao clube para a sequência da temporada. E como o interesse da torcida por esse assunto tem sido muito grande, eu vou me posicionar e dizer o que eu acho sobre Paulo Autuori. A primeira coisa que precisa ser dita é que o Autuori, como treinador, ele é inquestionável, um profissional que ao longo da sua carreira comandou clubes no Brasil e em diversos países no continente e fora dele, comandou seleções, conquistou 13 títulos, sendo os principais, um Campeonato Brasileiro com o Botafogo em 95, duas Libertadores da América com o Cruzeiro em 97 e o São Paulo em 2005, mesmo ano onde pelo São Paulo ele conquistou também o Mundial de Clubes da FIFA sobre o Liverpool. Então, como técnico, o autor é extremamente respeitado, tanto é que é um dos únicos 4 treinadores brasileiros que conquistaram a Libertadores da América em 2 ocasiões diferentes. Os outros 3 são o Lula, técnico do Santos do Pelé, que conquistou 2 edições consecutivas em 62 e 63. Tele Santana, que também conquistou 2 edições consecutivas com São Paulo nos anos 90, 92 e 93. E o Filipão que conquistou a Libertadores pelo Grêmio em 95 e pelo Palmeiras em 99. Então, não é à toa que o Autori é tão conceituado, é um profissional bastante vitorioso e extremamente experiente e respeitado. Então, questionar o conhecimento de futebol do Autori sobre qualquer aspecto é uma coisa extremamente complicada. Qualquer crítica sobre o Autori não entender de futebol seria um erro, ao meu ver, e uma grande injustiça. Agora, isso não significa dizer que o autor, como profissional e como diretor técnico, ele seja perfeito. Sob o comando do autor, nos períodos em que ele passou como diretor técnico, o Atlético teve treinadores como o Eduardo Batista, que hoje treina na Série B, o Antônio Oliveira, recém-demitido pelo Corinthians, e o Alberto Valentim, que conquistou formalmente o título da Copa Sul-Americana pelo Atlético em 2021, uma final ao qual quem conduziu o clube foi o próprio Autuori enquanto interino naquela ocasião. Mas todos treinadores mal lembrados pela torcida por uma série de fatores. E a grande questão aí é que existe uma preferência muito notória por parte do Autuori em técnicos inexperientes ou pouco valorizados, até porque isso habitualmente abriu espaço para que o próprio Autuori, como diretor técnico, exercesse maior influência sobre o trabalho da comissão. Algo que eu, particularmente, você tem todo o direito de pensar de maneira diferente se você quiser, considero um ponto negativo. Eu entendo que, como diretor, o papel do Autuori é respeitar o trabalho do treinador que foi escolhido e a quem foi confiado, desculpem, o comando da equipe. O trabalho do diretor técnico, do coordenador técnico, é lógico, é supervisionar, dar apoio, dar suporte e aconselhar se e quando consultado. Não é trabalho dele determinar como o andamento do trabalho da comissão técnica deve acontecer. E, nesse sentido, como no momento em que o autor exercia a função de coordenador técnico, a grande maioria dos outros profissionais do departamento de futebol eram diretamente ou indiretamente ligados a ele, não custa destacar que naquela época a gente teve contratações de perfil bastante questionável, né? A gente teve, por exemplo, contratações que se tornaram folclóricas, como a do Marquinhos Gabriel e do Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo hoje tão rejeitado pelo torcedor, que se não me engano está jogando num clube pequeno lá de Portugal. Até foi especulado em algum clube do Brasil recentemente, talvez tenha até voltado, não tenho essa certeza. Então, uma coisa que me preocupa é que o retorno do Autuori não somente pode alterar a forma como o Atlético tem escolhido comando técnico, que seria uma grande preocupação pelo perfil de profissionais que o Autuori escolhia antigamente,
como pode também alterar a forma como o Atlético trabalha no mercado. O Atlético pode acabar abrindo mão de explorar o mercado da América do Sul, que eu considero importantíssimo e estratégico para a gestão do clube, em troca de voltar a investir, como é hábito entre esses treinadores mais antigos aqui do Brasil, nesses jogadores que ficam circulando de maneira incessante pelos clubes brasileiros sem conseguir sucesso e nem se consolidar em nenhum deles. Então, isso também é uma grande preocupação, até porque hoje, no cargo de diretor executivo de futebol, a gente tem um André Mazuco que não tem se mostrado assim muito ativo de maneira isolada e poderia acabar sendo condicionado pelas determinações do Autuori. É, então, gente, a verdade é assim, considerando todo esse cenário de um profissional que é competente, que é respeitado, que entende de futebol, mas que tem também os seus pontos falhos, a verdade, sendo bem honesto com vocês, é que hoje, depois de mais de um ano do cargo de diretor técnico de futebol vago, porque o Filipão saiu em junho de 2023, eu prefiro a certeza dos pontos positivos que trariam uma eventual chegada do Paulo Autuori ao Atlético, do que a quase certeza de que, se não for o Autuori, o Atlético continuará com esse cargo vazio indefinidamente, como tem acontecido desde a saída do Filipão, acho que foi em 16 de junho do ano passado. Então, gente, um último ponto que eu gostaria de registrar, embora eu tenha me manifestado aqui de maneira positiva sobre um potencial retorno do Autuori, eu quero deixar claro o meu registro ou a minha reclamação em relação a, ao mau hábito da diretoria do Atlético de ficar repatriando antigos diretores, antigos treinadores, antigos jogadores, em vez de buscar soluções novas entre as posições disponíveis no mercado. E principalmente quando a gente tem um histórico negativo recente, como é o caso do próprio Autuori, que passou de maneira muito rápida, salvo engano, por Goiás, por Internacional, por Cruzeiro, sem conseguir desenvolver de fato um trabalho que justificasse ou referendasse seu retorno ao Atlético nesse momento. Então, diante desse cenário, acreditando que se não for o Autuori não será ninguém, que venha o Autuori. Agora que reconhecendo também, claro que não seria o ideal. O ideal seria um nome um pouco diferente e um pouco mais preparado, um pouco mais renovador de toda essa situação que a gente tem dentro da diretoria do Atlético hoje. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. O que vocês achariam de um potencial retorno do Autuori, ou quem vocês trariam caso não fosse o próprio Autuori, o diretor técnico do Furacão. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outros em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Cerro Porteño, preferencialmente com vitória e classificação do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.